Pessoal, tudo bem? Vamos hoje aprender um pouquinho sobre ciclo trigonométrico. Sem dúvida nenhuma, na trigonometria, essa é a aula que tem a maior quantidade de informação, tá? Porque ao longo do curso de trigonometria, a gente aprende mais ou menos umas 34 fórmulas. Você tem que saber aí para as provas de vestibulares, mais ou menos 34 fórmulas. Muita coisa, né? Aqui tem várias que são explicadas por isso aqui, tá? Então vamos lá para a gente entender isso. Primeira coisa é, por que resolveram estudar isso? Os matemáticos observaram que os valores de senos, cossenos e tangentes, eles se repetiam com uma certa frequência, tá? E nada melhor do que uma circunferência para que a gente exprima, para que a gente demonstre algo que se repete. Por quê? Imagine que você está nesse ponto aqui da circunferência. Você está nesse ponto. Quando você der uma volta completa, você está nele de novo. Então, a cada volta, você está no mesmo ponto. Agora, imagina. Se eu vou traçar uma circunferência, ela podia ter raio 1, raio 2, raio 3, raio 4, raio 10, raio 1000, raio 1.000.000. Eu vou traçar uma circunferência de raio 1. Pessoal, por quê? Tem alguns motivos. Primeiro, porque o número é mais fácil de fazer conta. Mas, na verdade, tem a ver com a definição de seno e cosseno. Lembra que seno é cateto oposto sobre a hipotenusa? Um cateto não pode ser maior do que a hipotenusa. Então, não pode ser maior do que 1. E aí, imagina o seguinte, você traçou isso aqui, quando você traça esse raio, um raio qualquer, você cria uma abertura. Essa abertura eu vou chamar de θ. É um ângulo. Lembra que o ângulo é sempre medido a partir do eixo x no sentido anti-horário. Feito isso, eu posso pegar isso aqui, esse ponto aqui, então, né, representa o ângulo θ. E eu posso pegar esse ponto e projetar ele no eixo x ou projetar ele no eixo y. Tá? Vou chamar esse pedaço aqui de A e esse de B, que é o mesmo desse. E aqui eu obtenho um triângulo retângulo. E em todo triângulo retângulo eu posso fazer seno, cosseno ou tangente. Seno de θ, cosseno de θ. Olha só, o que é o seno do θ? É o cateto oposto ao θ, que é o B, sobre a hipotenusa, que é o 1. Ou seja, o B é o seno de θ. Olha só. Esse carinha aqui, então, ó, B, é o seno do ângulo θ. Quer dizer que quando eu pego esse ponto e projeto no eixo Y, eu obtenho um tamanho. Esse tamanho é o seno do ângulo que eu estou me referindo. É por isso que no ciclo trigonométrico, esse eixo aqui é chamado de eixo dos senos. O eixo Y é o eixo dos senos. Agora observe, se eu ao invés de usar seno, eu tivesse usado cosseno, seria o cateto adjacente, que é A, sobre a hipotenusa 1. Então, A é igual a cosseno de θ. Olha só, aqui é o cosseno, ó, cosseno do θ. Agora, olha só. Quer dizer, então, que quando eu pego esse ponto e projeto no eixo x, esse tamanho é o cosseno do ângulo. É por isso que no ciclo trigonométrico, esse aqui é chamado de eixo dos cossenos. O eixo cosseno é deitado, o eixo seno é em pé. Existe também o eixo das tangentes, tangenciando a circunferência aqui na frente. Pessoal, por que aqui? Tem uma justificativa? Tem. Olha só. Primeiro, para achar os senos, geometricamente falando, eu pego o ângulo e projeto no eixo dos senos. Para achar o cosseno, eu pego o ponto, que representa o ângulo, e projeto no eixo dos cossenos. Se eu quiser então, descobrir a tangente, eu tenho que encontrar no eixo das tangentes. Só como é que é? Você pega a origem e une ao ponto, até encontrar o eixo das tangentes. Esse tamanho aqui seria a tangente do ângulo θ. Pessoal, qual a justificativa para isso? Semelhança de triângulos, geometria plana. Porque observa, eu faço a semelhança entre esse triângulo pequenininho e o triângulo maior. Porque esse triângulo maior aqui também vai formar 90. E esse raio vai ser 1. Então, se eu montasse uma semelhança, seria uma semelhança assim, ó. B está para A, B está para A, assim como esse pedaço, né, esse pedaço aqui, vamos chamar de, sei lá, de C, está para 1. Só que o B é o seno de θ e o A é o cosseno do θ. Seno dividido pelo cosseno é exatamente a tangente do ângulo θ. Então, esse pedaço C aqui seria a tangente do ângulo θ. Tá bom? Agora, eu preciso de algumas outras coisas aqui. Nesse triângulo aqui, ó, dá pra gente demonstrar
a principal relação de trigonometria, que é a chamada relação fundamental da trigonometria. Pessoal, o que é isso? Relação fundamental da trigonometria. Todo triângulo retângulo, lembra que a gente pode fazer Pitágoras? Quando eu pego esse triângulo e faço Pitágoras, o B é o quadrado, B é o seno, então fica seno ao quadrado de θ. Mais esse outro cateto, que é o cosseno ao quadrado de θ. Isso tem que dar um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, tem que dar hipotenusa ao quadrado, 1 ao quadrado, que é 1. Essa é a principal relação de trigonometria. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Agora outra coisa, mais uma coisa aqui, mais um detalhe aqui pra gente. Você concorda comigo que quando você pega um par de eixos, eixo x e eixo y, você divide o plano em 4 regiões. Essas 4 regiões são os chamados quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Esses 4 quadrantes estão aqui. Em cada um deles vai ter um ângulo que tem características parecidas, por exemplo, com esse θ. Como assim, pessoal? Você concorda que aqui no segundo quadrante, ó, existe um ângulo que está na mesma altura do θ? No terceiro quadrante, existe um ponto que é diametralmente oposto. Diametralmente oposto, esse aqui é um diâmetro, né? Diametralmente oposto ao θ. E aqui existe um outro que fica bem em cima aqui do θ. Bem abaixo aqui do θ, desculpa, o θ está verticalmente acima dele. Então, cada um desses quadrantes vai ter um ângulo que é parecido com o θ. Esses ângulos parecidos são os que a gente chama ângulos das famílias. Como assim, professor, das famílias? Já já você vai entender o processo. Primeiro ângulo é o θ. Primeiro ângulo do primeiro quadrante seria o θ. Quem seria o ângulo do segundo quadrante? Aqui, ó. Você concorda que para estar na mesma altura, tem que ter essa mesma abertura? Para estar na mesma altura, tem que ter a mesma abertura. Isso aqui seria o θ. Esse pedacinho seria o θ. Esse. Só que quando eu vou medir um ângulo, a gente viu isso no comecinho da aula, é sempre a partir do eixo x no sentido anti-horário. Assim, ó. Se eu andar meia volta, é 180 graus. Quando eu tiro esse θ, esse ponto aqui vai ser o 180 menos θ. Ó, meia volta, 180. Tira θ, 180 menos θ. Agora, olha só. Aqui já era o θ. Como é que vai ser no terceiro quadrante? Eu não falei que era diametralmente oposto? Diametralmente oposto, você tem que andar meia volta. Meia volta são quantos graus? São 180. Só que observa, quando eu cheguei aqui, ó, eu já não andei θ. Então eu já andei θ. Eu tenho que andar mais 180. θ mais 180, esse ângulo é o 180 mais θ. Agora observa, aqui, 180 menos θ, certo? Quando eu venho pra cá, ó, vem pra cá, eu tenho que andar meia volta. Meia volta são 180 graus. Então esse aqui é o 360 menos θ. Então surgem os ângulos das famílias. O θ, o 180 menos θ no segundo quadrante, o 180 mais θ no terceiro quadrante e o 360 menos θ lá no nosso quarto quadrante. Tá, pessoal, mas o que tem a ver? Por que eu tenho que saber isso? É porque você lembra que tinham 3 ângulos que eram notáveis? Os ângulos notáveis eram 30, o 45 e o 60. Agora, os ângulos notáveis não vão ser só 30, 45, 60. Vai ser 30, 45, 60 e os ângulos das suas famílias. Mas achar os ângulos das famílias não é difícil, é facinho. Porque olha só. Quando eu quero saber a família do 30, eu troco θ por 30. Então é 180 menos 30, 150 no segundo quadrante. 180 mais 30, 210. 360 menos 30, 330. Agora, ó, 45, troco θ por 45. 180 menos 45, 135. 180 mais 45, 225. 360 menos 45, 315. E por último, família dos 60. Troco θ por 60. 180 menos 60, 120. 180 mais 60, 240. 360 menos 60, 300. Esses são os ângulos das famílias. O que isso tem a ver?
Já já a gente vai ver que eles têm características parecidas. Os ângulos de uma mesma família têm características parecidas. Mas antes da gente ver isso, tem uma coisa que é muito importante da gente saber. Quer saber, por exemplo, dizer o sinal do seno, do cosseno ou da tangente de um ângulo. Como assim? Imagina esse ponto aqui, o θ. Imagina o θ. Quando eu pego esse θ, tá? Quando eu pego esse θ e projeto aqui para achar o seno dele, ó, o seno dele vai dar esse tamanho, concordam? Esse tamanho? A minha pergunta é se esse seno ele vai ser um valor positivo ou um negativo. Observa que em relação ao eixo aqui é a origem, aqui é o zero, é a origem. Então, em relação a ele, o seno ficou para cima, em relação à origem, ficou para cima ou ficou para baixo? O seno do θ fica para cima. Se ficou para cima, é porque o seno é positivo. Então, ó, no primeiro quadrante, o seno é positivo no primeiro quadrante. Vamos ver no segundo? Segundo quadrante. Projeta lá, ó. Projeta lá. Vai ficar esse mesmo segmento. Concorda que é para cima? Ele também é positivo no segundo quadrante. Só que observa que no terceiro, não. Porque quando eu projeto, não fica aqui para baixo. Então, o seno, eu quero saber se está para cima ou se está para baixo, porque o seno é o eixo Y. No terceiro é negativo e no quarto também é negativo. Beleza? Vamos ver o cosseno? Cosseno. Cosseno, ele já está medindo, é o eixo X, ele é para frente ou para trás. Observa o teto, ó. Projeta aqui comigo. Ficou para frente ou para trás da origem? Ficou para frente. Então, cosseno no primeiro quadrante é positivo. Olha o segundo, me ajuda. Projeta. Ficou para frente ou ficou para trás? Ficou para trás. Então, no segundo quadrante é negativo. No terceiro, também é negativo. E no quarto quadrante? Positivo. Tranquilo? Tangente. Pessoal, tangente é aqui, ó. Primeiro quadrante, ó. Tá para cima. Positivo. Olha o segundo quadrante, ó. Único a origem. Até encontrar o eixo das tangentes. Não vai ser lá embaixo, não? Se é lá embaixo, a tangente é negativa no segundo quadrante. Terceiro quadrante, olha aqui, ó. Terceiro quadrante. Pega o ângulo único a origem até encontrar o eixo das tangentes, ó. Pega o ângulo com a origem até encontrar o eixo das tangentes. Vai encontrar aqui. Positivo no terceiro, ó. Primeiro e terceiro positivo. E o quarto? Pega a origem, une ao ponto, lá embaixo, negativo. Só que fazer essa análise toda hora leva muito tempo. A gente memoriza um macetezinho para a prova. É você saber se tá com mais 12, 13, 14. Pessoal, o que isso significa? Que o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrantes. A tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrantes. E o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrantes. Tranquilo até aqui? Mais coisas surgem disso aqui. Olha só uma coisa extremamente importante que surge aqui pra gente. Quando dois ângulos, a gente viu na primeira aula de trigonometria, relação de ângulos complementares, são ângulos somados dão 90. Existem ângulos que são ângulos que a gente chama de ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares mesmo? São ângulos cuja soma dá 180 graus. Quer ver? Vou te dar dois exemplos. Vou te dar um exemplo aqui de dois ângulos suplementares. O θ e o 180 menos θ. O θ e o 180 menos θ. Bom, o que tem de importante nisso, professor? Eles, se você concorda, não sei se você concorda comigo, mas a soma deles dá 180. Se eu somar dá 180, eles são ângulos suplementares. E o que isso tem a ver com trigonometria? Tudo. O seno de θ e o seno de 180 menos θ, eles não dão exatamente no mesmo valor aqui, no mesmo tamanho? Então, a primeira relação de ângulos suplementares é que o seno de um ângulo x é igual ao seno de 180 menos x. O seno do θ e do 180 menos θ são iguais. Pessoal, e os cossenos, hein? Cossenos também são iguais dos dois? Não. Olha o que vai acontecer nesse. Cosseno do θ tá aqui, ó, é positivo. Cosseno do 180 menos θ, ele é negativo. Um é positivo, o outro é negativo, então eles têm sinais contrários. E a tangente? Tangente do θ é positiva. Tangente de 180 menos θ é negativa, então também tem sinais contrários. Tangente de x
é igual a menos a tangente de 180 menos x. Até aqui, já viu tanto de informação? Ó? Relação fundamental, sexagesimal, 12, 13, 14, ângulos das famílias, relações de ângulos suplementares. A gente vai ver agora como é que a gente faz para descobrir qual a relação que existe entre os senos, cossenos e tangentes dos ângulos de uma mesma família. Bom, então vamos iniciar aqui com a família do 30 graus. Vai, me ajuda. Quais são os ângulos da família do 30? Vamos lembrar? Ó, lembra lá, 30, 180 menos 30, 150. 180 mais 30, 210. E 360 menos 30, 330. Aí eu vou colocar aqui, ó, 30, 150, 210 e 330. Pessoal, como é que é esse negócio? Para que você tem que saber esses ângulos da família? Olha aqui para você me ajudar. Qual é o seno de 30? O seno de 30 você tem que saber de cor. Seno de 30, 45 e 60. Do seno, cosseno e tangente dele você tem que saber de cor. 1/2. Todos os senos da família do 30 ou vão ser 1/2 ou vão ser menos 1/2. Ou vai ser 1/2 ou menos 1/2. Pessoal, como é que eu vou saber? Com o que a gente acabou de ver. Sexagesimal, 12, 13, 14. Vai lá, me ajuda. O seno é positivo no primeiro e no segundo quadrantes. Então ele é negativo no terceiro e no quarto. Vai. Cosseno de 30. Vamos ver se você entendeu. Cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2. Todos os cossenos aqui vão ser raiz de 3 sobre 2. Alguns positivos, outros negativos. Cosseno é positivo no 1 e no 4. Positivo no 1 e no 4. Negativo no 2 e no 3. E tangente de 30. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3, né? Uns positivos, outros negativos. Tangente é positiva no 1 e no 3. Então é negativo no 2 e no 4. Vamos agora fazer a mesma coisa para a família do 45. Vamos lembrar, ó. 45, 135. Por quê? Porque é 180 menos 45. Aqui tem 180 mais 45. E por fim, 360 menos 45, 315. Então, ó, ângulos das famílias. 45, 135, 225, 315 graus. Vamos lá, me ajuda. Seno de 45, eles têm que saber de cor, raiz de 2 sobre 2. Todos os outros vão ser raiz de 2 sobre 2. Só que alguns positivos, outros negativos. Seno é positivo no 1 e no 2, negativo no 3 e no 4. Pessoal, vamos lá. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Todos, então, serão raiz de 2 sobre 2. Alguns positivos, outros negativos. Cosseno é positivo no 1 e no 4, então é negativo no 2 e no 3. Pessoal, é tangente de 45? É 1. Então, tudo 1. Onde é que a tangente é positiva? No 1 e no 3. Negativa no 2 e no 4. Família dos 60. Ângulos da família dos 60. Ó, 60. 180 menos 60, 120. 180 mais 60, 240. E 360 menos 60, que é o 300. Então, ângulos da família dos 60. 60, 120, 240 e o 300. Vamos lá, me ajuda. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, tudo aqui raiz de 3 sobre 2. Lembra comigo, vai. Seno, sexagesimal, 12, 13, 14. O seno é positivo no 1 e no 2. Negativo no 3 e no 4. Cosseno de 60 é 1/2. 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. Onde é que o cosseno é negativo? O cosseno é negativo, ele é positivo no 1 e no 4. Negativo no 2 e no 3. E a tangente de 60 é raiz de 3. Tangente de 60, raiz de 3. Onde é que a tangente é positiva no 1 e no 3. Negativo no 2 e no 4.